Eu vou trazer agora para o nosso grupo de elite as 4 chaves para a grande transformação de vida. E aí, para a gente entender melhor, o que são essas chaves, né? As chaves são basicamente códigos onde a gente tem a possibilidade de abrir novas portas e abrir novos caminhos. Ela também nos dá uma direção além da clareza para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Então, essas 4 chaves, para que nós possamos realmente ter uma transformação de vida, ela está basicamente disso que a gente conversou no período da manhã. A primeira coisa que nós temos aqui é a questão da clareza, é saber por que a gente faz o que a gente faz, saber aonde a gente está, para onde a gente quer ir e como a gente vai. Também é ter um comprometimento com esse seu porquê, ter um comprometimento com essa sua causa. Outra coisa que faz com que a gente tenha resultado é o foco. E, por último, a ação, que é uma das coisas mais importantes. Então, para a gente poder ter uma ideia geral dessas 4 chaves, eu vou explicar cada uma delas para que nós possamos ainda ter um entendimento maior. Eu sei que todo mundo já sabe disso, mas é muito importante que sempre a gente reforce a importância de ter essas 4 chaves muito bem alinhadas dentro do nosso objetivo. Então, deixa eu clicar aqui. A primeira dessa chave é a clareza. Clareza é poder. Essa frase é muito utilizada no mundo do empreendedorismo, no mundo dos empresários. E eles falam que quanto mais clareza você tem sobre o que deseja, maiores serão as chances de você conseguir esse desejo. O grande problema é que muita gente ainda está perdido sem saber exatamente aonde está, para onde quer ir, como vai ir. E aí tem essa questão de complete a fase. Quando você não sabe para onde vai, nós falamos até lá no Golden Circle também, a gente provavelmente está indo para o lugar errado. Não é que a gente serve em qualquer lugar, porque qualquer lugar não serve. E aí eu determinei isso na minha vida alguns anos atrás. Qualquer lugar não serve para mim. Eu quero ir para um lugar específico, eu determinei qual é esse lugar, por que eu quero ir para esse lugar, como eu vou e quem são as pessoas que vão comigo, que é um grande detalhe. Às vezes a gente tem essa possibilidade de falar até para onde a gente quer ir, mas a gente às vezes não sabe nem com quem ir. Então ter essa clareza é muito importante, por isso que a gente começou falando sobre o Golden Circle. E aí se você está vendo essa aula aqui pela gravação, você precisa assistir a aula anterior, porque ela complementa essa. E aí quando você sabe exatamente onde você está e qual é a clareza do foco que você quer e a probabilidade é que você alcança. E aí para você entender melhor o que é essa clareza, tenta lembrar quais eram os sonhos que você tinha quando você era criança. E aí eu trago uma história minha para que vocês possam entender o porquê que eu determinei isso como o meu porquê de vida, né? Quando eu era jovem, eu queria ser padre. Inclusive, eu tive uma iniciação, eu passei 1 ano me preparando para ir para o seminário. Só que, por quê? Porque eu achava muito bonita a missão de padre, de era uma pessoa que dedicava a vida dele para ajudar outras pessoas. E eu achava aquilo sensacional. O problema é que eu gostava de namorar. E aí um padre que namora não dá muito certo. E aí depois de 1 ano, eu entendi que eu não era aquilo que eu queria ser. Mas desde criança, que eu sempre ajudei as pessoas, que eu sempre estive à frente dos meus grupos, da escola, da quadrilha, da minha rua. Eu sempre estava envolvido com muita gente, com muitas pessoas. E uma coisa que me deixava mega feliz era sempre estar ajudando alguém. Quando eu ajudava alguém, aquilo me deixava muito satisfeito, eu me sentia muito bem, né? E aí, responde essa pergunta para você: o que você sonhava quando você ainda era criança? Para você tentar buscar nessa memória o que você pensava e porque isso provavelmente vai te ajudar a entender o teu porquê. A outra coisa, o que te dá alegria hoje? Por exemplo, a alegria hoje para mim é exatamente ter essa possibilidade de poder estar ajudando a minha família, para eu poder estar perto da minha família, para eu ter a liberdade de ir e vir para onde eu quiser. Eu posso passar um tempo lá na Europa, eu posso passar um tempo lá em Açailândia, eu posso passar um tempo em São Paulo. Isso me dá uma alegria muito grande hoje, né? E do que eu desisti? Caramba, eu tive essa oportunidade de, nos últimos anos, eu desisti um pouco da minha carreira como dançarino, de ir para o palco, de me apresentar, de fazer um monte de acrobacia, porque eu precisava me dedicar muito a potencializar o meu porquê. E o meu porquê era assim: eu precisava entender mais sobre negócios, sobre gestão, sobre finanças, sobre carreira, sobre estratégias, sobre processos, para que eu pudesse ajudar mais as pessoas que estão perto de mim, tá bom? Então, é importante que vocês entendam que vocês tendo essa primeira clareza, a probabilidade é que vocês tenham um resultado muito maior. Aí vem a segunda chave, que é o quê? O comprometimento. O quanto você está comprometido com esse teu porquê, né? O seu comprometimento é algo que você deve renovar todas as manhãs, não sendo apenas um modismo passageiro ou uma novidade. Muita gente saiu lá do Empreendence
com sangue no olho, porque agora eu vou mudar minha vida, e não sei o quê, empolgado. No dia seguinte me ligou e falou, Marcelo, eu não vou mais não. Porque estava somente empolgado, né? E aí, todo dia, quando você acorda, você precisa tentar renovar isso, porque senão o seu comprometimento ele vai ser apenas uma moda, ele vai acontecer em um momento esporádico, depois você vai parar a sua vida. E aí, automaticamente, quando você está muito comprometido com o seu propósito, com o seu porquê, a probabilidade é que todo dia você acorde querendo fazer mais. Parece até loucura que eu digo para as pessoas que o dia que eu mais gosto da semana é a segunda-feira. E as pessoas falam assim, mas tá louco, Marcelo, segunda-feira é um dia que ninguém gosta. Eu gosto. Porque toda vez que eu acordo na segunda-feira, eu penso, caramba, quem que eu vou ajudar hoje? Como é que eu vou fazer para me tornar uma pessoa melhor? O que eu posso fazer assim, de simples para ajudar o outro? E outra, para mim é um começo. Eu falo assim, caramba, agora eu vou ajudar mais pessoas. Então, eu tenho um comprometimento muito grande com a minha causa, porque eu tenho os meus porquês. Né? Então, isso é muito importante que você saiba que a segunda chave que você precisa ter é o comprometimento. Então, primeiro, é clareza. Segundo, o comprometimento. E o terceiro, foco. Foco por quê? Porque quando você foca no que deseja, todo o resto cai. A gente tem aí hoje essa infelicidade ou felicidade, não sei como cada um queira chamar, de ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Consequentemente, o fato de ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo faz com que a gente perca o foco com muita facilidade. Então, quando você estiver fazendo coisas ligadas ao seu propósito, desligue-se completamente da internet, esqueça o celular, as redes sociais, mas se o seu trabalho for dentro das redes sociais, foque nisso. Dê a sua atenção para aquele propósito. Comprometa-se a terminar uma tarefa por vez. Levanta a sua mão direita, ninguém vai ver, só você vai ver. Se você é o tipo de pessoa que geralmente começa uma coisa e não termina. Eu era assim, cara. Eu começava muita coisa e não terminava. E eu fui entender que se eu não fechasse os ciclos que eu criava em volta de mim, eu não ia para frente. Quando eu comecei a fechar o ciclo, a fechar o ciclo, a fechar o ciclo, as coisas começaram a acelerar. Por quê? Acredito ou não, quando você não fecha o ciclo, essas coisas ficam te puxando para trás. É como se o universo tivesse te dito, falta tu resolver isso. Você vai dar o próximo passo quando você resolver isso. Então, comece a identificar que você precisa ter foco e terminar uma coisa por cada vez. É como se você falasse assim, hoje eu tenho 10 coisas para fazer. Tá bom, vou fazer uma primeiro. Quando eu terminar essa, eu vou para outra. Antes eu tinha um negócio de fazer as 10 ao mesmo tempo e não terminar nenhuma. Então, hoje eu faço o quê? Uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez, e a minha produtividade aumentou muito. Cria uma afirmação poderosa para você, como, por exemplo, lembra uma âncora que pode te ajudar muito, que deve ajudar você e me ajuda? Essa música que eu coloquei aí do Love Generation. Toda vez quando eu estou querendo criar, eu boto essa âncora, né? E o que me faz ter essa visão, esse propósito, esse start aí, esse modo ligar para que eu possa fazer isso, é exatamente eu voltar àquele passado. Vocês devem lembrar que no início do ano eu mandei para vocês um vídeo lá no Telegram, que era o vídeo de vocês entrando lá dentro da sala, lá no Andrei, onde a gente fez a nossa empreendência. Por quê? Para vocês lembrarem que vocês estavam entrando o ano, que a gente estava começando, e aquilo faz com que a gente crie. E aí, se você quiser, você cria uma afirmação para você acordar de manhã cedo e falar assim, hoje eu criei uma afirmação para mim, que é assim, hoje eu vou ser melhor que ontem. Hoje eu vou ser melhor que ontem. Hoje eu vou ser melhor que ontem. Então, todo dia, quando eu acordo, eu falo isso para mim. Eu vou ser um melhor marido, eu vou ser um melhor amigo, eu vou ser um melhor filho, eu vou ser um melhor pai, eu vou ser um melhor profissional, eu quero ser uma pessoa melhor todos os dias. Então, todo dia, quando eu acordo, eu falo isso para mim. Hoje eu vou ser melhor que ontem. Hoje eu vou ser melhor que ontem. Então, cria a sua frase para que você possa realmente não perder essa oportunidade de ter seu foco, tá? Outra coisa, a quarta chave é o quê? Ação. As ações importantes que você falha em fazer hoje são os arrependimentos que vão te assombrar um dia. Então, depois que você entender que você precisa ter clareza, que você precisa ter comprometimento, que você precisa ter foco, você precisa agir. Nós fomos criados lá no passado a colocar em prática as coisas que a gente aprende sempre depois, sempre depois. Então, a gente aprende milhões de coisas e não implementa, não implanta nada. Então, o objetivo da ação é o quê? Cara, você precisa colocar a mão na massa agora, fazer hoje, não deixar para amanhã. Se você quer melhorar, você precisa aplicar essa quarta chave, que é a ação. Toda vez que a gente parte do processo de agir, a gente tem essa possibilidade de nos colocar em movimento. E aí a gente cria hábitos saudáveis e hábitos positivos para que nós possamos alcançar a nossa missão.
essas 4 chaves para poder colocar em prática a nossa vida, vocês podem ter certeza que a probabilidade de vocês alcançarem sucesso e alcançarem os resultados que vocês desejam é muito, muito, muito maior.